Oi, gente! Meu grupo é composto por mim, Gabriela, Brenda, Ingrid e Natália, e nós ficamos com o tema Vibrio para hemolíticos. Em relação à classificação científica, Vibrio para hemolíticos é uma bactéria que ela pertence ao reino das eubactérias, à ordem Vibrionales, à família Vibrionaceae e do gênero Vibrio. Esse gênero ele vai ter cerca de 35 espécies, onde 12 são consideradas patológicas para o homem. As mais comuns são Vibrio parahemolíticos, Vibrio cholerae e Vibrio vuníficos, sendo que a Vibrio parahemolíticos é a mais importante em termos de segurança alimentar. Continuando então, aqui ainda a Gabriela. Vibrio parahemolíticos é uma bactéria, como eu já falei, que ela vai ter as células no formato de bastonetes, que também podem ser chamados de bacilos. Ela é do tipo gram-negativa e ela é uma bactéria aeróbia facultativa, que não produz esporos. Assim como os outros membros do gênero Vibrio, essa espécie ela possui um único flagelo, como vocês podem observar aí na imagem ao lado. Meu nome é Ingrid e irei abordar sobre o habitat e fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem o crescimento dessa bactéria. Bom, o ecossistema marinho é o habitat natural dessas bactérias, mas também pode ser encontrado em regiões estuarinas, que é basicamente uma zona de transição entre o rio e o mar, o que leva a uma mistura da água salgada com a doce. Sendo assim, esse habitat pode ser veiculado por pescados e produtos do mar, provenientes das águas contaminadas com esse micro-organismo. Vale ressaltar os seus reservatórios, no qual são sedimentos, partículas em suspensão, plâncton, peixes e mariscos. Esse micro-organismo ainda adere às superfícies da quitina, no qual se trata de um componente estrutural de alguns moluscos, como é o caso da superfície do camarão. Agora irei abordar as condições que permitem o crescimento e sobrevivência dessa bactéria, no qual são os fatores intrínsecos, que estão relacionados às características próprias do alimento, e os fatores extrínsecos, que estão relacionados ao ambiente onde está inserido esse elemento. Sobre os fatores intrínsecos, essas bactérias conseguem crescer em ambientes com valores de pH entre 5 e 11 e apresentam uma taxa específica de crescimento máxima em ambientes com valores de pH entre 7,5 e 8,5. Além disso, a atividade de água depende do soluto. Assim, essas bactérias podem crescer em ambientes com atividade de água mínima tão baixa como 0,94. Essa bactéria é do tipo halofílica, não cresce na ausência de sal. Ela cresce em ambientes com concentrações de cloreto de sódio entre 1 e 8% e apresenta uma taxa específica de crescimento máxima em ambientes com concentrações de 3%. Abordar sobre os fatores extrínsecos, ainda é a Ingrid que está explicando. Bom, se tratando de temperatura, esses micro-organismos conseguem crescer em ambientes com temperaturas entre 5 e 43 graus e tem uma temperatura ótima de crescimento, que é uma temperatura a qual a taxa específica de crescimento é máxima, e essa temperatura é 37 graus. Não é um organismo resistente a temperaturas elevadas, sendo destruído durante a exposição a temperaturas superiores a 63 graus. Por fim, é destruído por desidratação, é sensível à refrigeração, diminuindo em número ao longo do tempo, mas não é muito sensível à congelação. Continuando então, aqui é a Gabriela. A doença que vai estar relacionada é a gastroenterite, que é uma doença transmitida pelos alimentos, onde ocorre uma inflamação do trato gastrointestinal. Ela geralmente ocorre de forma leve ou moderada, causando uma diarreia autolimitada. E em menos de 40% dos casos que são notificados vão estar necessitando aí de uma hospitalização ou de tratamento com antibióticos. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele vai ser feito através da cultura do organismo a partir das fezes, ou de material da ferida, ou no sangue, nos casos de septicemia. Bom, aqui é a Natália e agora eu vou falar um pouco sobre o público atingido.
Todas as pessoas são consideráveis suscetíveis a essa infecção, só que os sintomas são mais severos em pessoas imunodeprimidas, diabéticas e indivíduos com problemas hepáticos. Olá, o meu nome é Brenda e eu irei explicar agora as formas de contaminação. Bom, sabendo-se a região que essa bactéria costuma habitar e a temperatura que favorece o seu crescimento, é necessário que, ao adquirirmos animais marinhos, o seu armazenamento e a sua refrigeração seja realizada de forma adequada, pois assim evitaremos a manutenção desse ser. É importante também que esses alimentos não sejam consumidos crus ou mal passados, pois, para que a bactéria seja destruída, é necessário que ela seja exposta a uma temperatura superior a 63 graus Celsius. Outro fator que pode ser determinante em sua propagação é a utilização da água do mar no preparo dos alimentos, pois essa água ela pode estar contaminada pelo víbrio para hemolíticos, e como a chance dela passar por um tratamento térmico é mínima, ela acabará por contaminar os alimentos que entrarem em contato com ela. Os manipuladores, eles também podem ser uma fonte de contaminação, pois os que estão em recuperação de uma gastroenterite, durante algumas semanas após o desaparecimento dos seus sintomas, tornando-se assim assintomáticos, eles podem eliminar em suas fezes esses micro-organismos, e caso eles não realizem uma correta higienização das mãos, eles podem acabar contaminando os alimentos. Bom, com relação aos sintomas, aqui é a Gabriela. Esses sintomas eles vão ser típicos de uma gastroenterite. A pessoa pode apresentar diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos, dores de cabeça também, que pode ser chamada de cefaleia, febre, raramente, não acontece muito, e calafrios. Esses sintomas eles vão durar cerca de 3 dias, e nas formas mais severas da infecção, a pessoa pode ter disenteria fulminante, que seria uma diarreia com bastante muco e sangue. Nesses casos, onde a doença e a infecção é mais severa, a sintomatologia pode se assemelhar à observada nos casos de cólera. A Natália, eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de patogenicidade dessa bactéria. Bom, se dá por meio de mecanismo de toxinfecção. E o que é essa toxinfecção? É um tipo de doença transmitida por alimentos, adquirida através da ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos que irão produzir toxinas no trato gastrointestinal. Ou seja, vai ser ingestão de células viáveis, liberação de toxinas no organismo do hospedeiro, que se dá a infecção. A patogenicidade dessa bactéria está associada à produção de hemolisina termoestável direta, o TDAH, e também está relacionada à urease. A TDAH possui capacidade de hemólise, atuando diretamente nos eritrócitos de diversas espécies. É uma enterotoxina citotóxica que atua dentro e fora da célula hospedeira, levando à morte por formação de poros na membrana e, consequentemente, à apoptose. O gene TRH é imunologicamente igual ao TDAH, só que eles se diferem quimicamente e também na atividade de lise dentro desses eritrócitos. A presença desse gene está correlacionada com a produção de urease, e vai ser essa urease que vai inibir a síntese de muco na parede intestinal, facilitando a colonização de bactérias e provável formação de úlceras. A bactéria também é capaz também de produzir a adesina MAM7, que vai facilitar a fixação bacteriana nas células hospedeiras por meio da interação com fibronectina, ácido fosfatídico, fosfolipídios da membrana celular, e vai resultar em um complexo tripartido sobre a superfície da célula afetada. Outros importantes fatores de patogenicidade associados a essa bactéria são regulados pela proteína AFA. E ela é necessária para a formação de um biofilme, e também é essa proteína que vai dar uma melhor movimentação dessa bactéria por influenciar na expressão do flagelo. O meu nome é Brenda e eu irei explicar agora o período de incubação e as medidas de controle.
O período de incubação é o tempo decorrido entre a exposição do ser humano a um organismo patogênico e a manifestação dos primeiros sintomas da doença causada pelo mesmo. No caso do Vibrio parhemolíticos, esse período ele varia de 2 a 48 horas, sendo em média 12 horas, ou seja, após o ser humano ingerir algum alimento que contém a bactéria Vibrio parhemolíticos, ele normalmente dá os primeiros sintomas somente após 12 horas decorridas desse contato. Bom, agora que já temos uma noção a respeito desse micro-organismo, vamos conhecer algumas formas de controlá-lo. Os peixes e os mariscos capturados em águas onde a temperatura é superior a 10 graus Celsius deverão ser considerados como animais potencialmente contaminados pelo víbrio. Logo, para impedir o seu desenvolvimento, o alimento deverá ser armazenado sob refrigeração abaixo de 4 graus Celsius. E quando preparados, estes deverão atingir uma temperatura interna acima de 70 graus Celsius. Outra forma de controle também é que os manipuladores higienizem corretamente as suas mãos e o seu local de trabalho. Bom, Natália Louveira, e agora eu vou explicar um pouco sobre os dados epidemiológicos dessas doenças transmitidas por alimentos, que são mais conhecidas como DTAs, e elas são causadas pela ingestão de água e alimentos contaminados, como já apresentamos. Existem mais de 250 tipos de DTA, e essas maiorias são infecções causadas por bactérias, vírus e parasitas. O surto é o aumento na ocorrência de um agravo à saúde acima dos níveis esperados, e a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos vem aumentando de modo significativo em nível mundial. São vários fatores que contribuem para a emergência dos surtos alimentares, entre os quais destacam-se o crescimento e aumento de populações, a existência de grupos populacionais vulneráveis e mais expostos, o processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimento em grande escala. Seguindo esse gráfico, podemos ver que, no ano de 2016, foram registrados 538 surtos de DTA e 9.935 pessoas doentes contra 598 surtos e 9.320 pessoas doentes do ano de 2017, ou seja, tivemos acréscimo de 10% nos surtos. Já no ano de 2016, comparado com o ano anterior, tivemos uma redução de 20% de casos de surtos de doenças transmitidas por alimentos. A região Sudeste é a região que lidera o histórico com mais notificações nos casos de doenças transmitidas por alimentos e, em sequência, aparecem as regiões Sul e Nordeste. As residências é o local principal de ocorrência desses surtos, com uma predominância de 36,5% dos casos, e é seguida por restaurantes, padarias e similares, com 15,4%. Bom, aqui é a Natália, e agora eu vou falar um pouco sobre os principais agentes etiológicos associados a esses surtos alimentares, que em primeiro lugar é a salmonela, representando 35%. Em segundo lugar, com 28,2%, está a Escherichia coli. Em terceiro lugar, representando 18,2% desses casos, está a Staphylococcus aureus, seguidas de coliformes, entre outros. Esses dados foram tirados do Ministério da Saúde na aba da Sinan. Essas são as nossas referências bibliográficas que utilizamos para construir esse trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.